6 frases para salvar a tua conversa em espanhol. Não tem nada mais chato quando você tá conversando com alguém e aquela pessoa não reacciona, não reage, parece que não tá curtindo bater papo. Você não pode ser essa pessoa quando tá conversando com um nativo, hein? Então aqui você vai aprender 6 frases para mostrar interação, para reaccionar quando você tá batendo papo com um hispanohablante. Então, bora pro vídeo. Buenas, eu sou Jessie do canal Espanhol na Sua Viagem e aqui você aprende a realmente conversar em espanhol, com o espanhol informal, o espanhol que os nativos realmente usam no dia a dia. E hoje a gente vai falar de 6 frases que vão realmente salvar o teu bate-papo. Quando você está ali conversando com um nativo, muitas vezes você não consegue mostrar interação. E grava aí essa palavra, interação é algo fundamental para você ter um bom bate-papo, senão é a mesma coisa que você falar na frente do espelho, né? Ou quem sabe aí fazer uma leitura em voz alta. Conversa vai muito além disso, precisa interagir, você tem que ter essa interação com o nativo para o papo poder fluir. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe reagir numa conversa, não sabe reaccionar e acaba ficando travado, a conversa trava e o hispano fica com aquela cara olhando para você, putz, ele não tá nem um pouco afim de conversar, corta o papo por aí e se manda. É isso que a gente não pode deixar acontecer, a gente precisa mostrar que está interessado naquele bate-papo. E isso você consegue usando reações, reacciones de maneira correta. E são frases extremamente hispanas, frases muito usadas pelos nativos quando eles estão batendo papo. Então pega aí papel e caneta que eu vou te mostrar 6 frases que você precisa ter no seu vocabulário para ter um bom desenrolar dessa conversa, desse bate-papo. Vamos começar aqui pelo famoso vale e dale. Vale ou dale? Na verdade, eles significam a mesma coisa, tá? A diferença é mais porque na Espanha usa muito o vale e aqui na América Latina usa muito o dale. Esse é uma expressão usada para concordar. Então, muitas vezes a pessoa te pergunta alguma coisa, te convida para fazer algo. É muito comum você estar viajando e um hispano te chamar para fazer alguma coisa, conhecer um ponto turístico, uma comida típica, qualquer coisa. E você pode concordar dizendo o famoso vale ou dale. Eu particularmente uso muito o vale porque eu acabei aprendendo lá na Espanha, mas é muito comum usar dessa forma, tá? Então, vamos por uns tragos? Vamos sair para tomar uns goles? Pois claro, dale. Vamos por uns tragos? Vale, vámonos. Então, ok, vamos. É uma forma bem informal de concordar em espanhol, muito usada por os hispanos e anota aí para colocar no seu vocabulário. A próxima palavrinha que você vai aprender aqui é para expressar um desejo, quando você realmente quer que algo aconteça. No português é muito comum a gente usar o famoso tomara. Ai, tomara que dê certo para eu viajar, tomara que eu consiga comprar essa passagem, tomara. Esse tomara a gente usa o tempo todo em diversas situações e expressa isso, um desejo. E em espanhol também a gente usa uma palavrinha muito bacana que é o ojalá. Ojalá funcione, ojalá eu pueda viajar, então tomara que eu possa viajar. E isso é muito usado no dia a dia para você conversar. Pensa, a pessoa te fala alguma coisa, eu conheci o deserto do Atacama, é um lugar muito lindo e tal. Ojalá eu também pueda conhecer, então tomara que eu também possa conhecer esse lugar. Então esse tomara é usado demais no português e a melhor tradução no espanhol é o ojalá. A próxima aqui é para expressar uma surpresa. Quando você fica realmente surpreso com alguma coisa no espanhol. É bem comum a pessoa te contar alguma das aventuras dela aí ou algum costume diferente daquele lugar que você está conhecendo e você vai se expressar com uma surpresa. Pense que coisa chata, a pessoa está se desdobrando, te contando um monte de coisa, toda empolgada e você fica com aquela cara de tacho sem saber como reaccionar. Isso é muito chato. E se você está realmente surpreso com o que você está escutando, tem 2 opções aqui para você poder usar. Uma opção para você expressar a surpresa é o en serio. É uma palavra só no espanhol, tudo junto. En serio. Se a gente for traduzir ao pé da letra, ficaria como o é sério do português. É sério e a gente traduziria como es sério. E não funciona assim não. Não funciona dessa maneira no espanhol. É uma palavra só. En serio. Ou então você vai poder usar o de veras e tipo,
papo? É verdade isso? De veras, é muito usado pelos nativos. Então presta atenção que quando alguém te contar algo muito surpreendente, você tem essas opções para expressar essa surpresa no meio de um bate-papo. Mas quem sabe você aí não gostou do que a pessoa te falou, você ficou meio bravo, um pouco enojado ou que sai enfadado, duas palavras para dizer que você tá bravo, e você vai poder dizer o seguinte para a pessoa. Vamos imaginar que ela fez uma proposta ou ela te pediu alguma coisa, não sei, algo que realmente você ficou bem pé da vida com isso. Você vai poder dizer para ela, ni se te ocurra, assim, pero enojadíssimo, não? Então, que isso nem passe pela tua cabeça, nem vem com essa, ni se te ocurra. É muito usado pelos nativos e dá esse contexto realmente mais bravo, que você não gostou do que tá acontecendo por aí. Isso acontece muito quando tem muitas aquelas pegadinhas de turista, sabe? Você vai num lugar, acaba fazendo aquelas propostas absurdamente caras só porque você tá viajando e a pessoa quer te passar a perna. E isso você pode usar numa situação dessa. Ni se te ocurra, nem pense nisso. A próxima aqui é o famoso ni modo no espanhol. O que significa essa expressão? Tem muita gente que acha que é o nem modo ou tipo de jeito nenhum, algo assim. Mas na verdade não. Esse ni modo no espanhol é o fazer o quê? Fazer o quê? Exemplo, olvidaste el pasaporte en tu mochila. Pues ni modo, hay que regresar a la casa. Então você esqueceu o passaporte na mochila. Fazer o quê? Vai ter que voltar para casa. É quando a situação não tem uma outra maneira de se resolver. Então a gente pode traduzir como o nosso fazer o quê? Tem que fazer isso, vai ter que voltar, vai ter que ir, vai ter que resolver ou vai ter que pagar. Pues ni modo, hay que pagar. Então você quebrou alguma coisa em algum lugar. Bom, paciência. Fazer o quê? Tem que pagar. Ni modo, hay que pagar. Então, esse ni modo eu demorei demais para descobrir como que eles usavam, até achar uma tradução realmente boa para o português. Olha, foi tempo. E é muito usado pelos nativos, tá? Então, ni modo, nosso fazer o quê? E para finalizar, vamos usar uma expressão aqui quando você não tá lembrando exatamente do que a pessoa tá te falando, ou então ela tá te perguntando de um lugar ou de uma pessoa e você não sabe exatamente aquilo, você não se lembra com clareza. É muito comum a gente dizer, a minha familiar. Minha familiar no português é a maneira que a gente expressa isso, do tipo, te soa aquilo, você lembra vagamente, mas não tem muita certeza. E para expressar isso, no espanhol você vai poder dizer o me suena. Me suena. Me suena é muito usado. ¿Te acuerdas de Carla de la oficina? Pues me suena este nome. Então se lembra da Carla, eu me lembro vagamente, me é familiar, é esse sentido que tem o me suena. Vem do verbo sonar, que é o soar do português, então me soa familiar, me suena. Eles usam simplesmente assim, não tem nada de familiar com essa palavra no meio da expressão, tá? É simplesmente o me suena. Inclusive tem uma música do Maluma bem bacana com essa música. Que pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos já deste dilema. E é isso aí, 6 frases muito úteis na hora de conversar em espanhol. Bora recapitular para ver se você anotou tudo direitinho. A gente começou falando do vale e dale, que são usados para concordar. Uma maneira bem informal e muito usada pelos nativos de dizer o ok. A segunda que a gente viu foi o tomara, que em espanhol fica ojalá, ojalá. Em seguida, a gente falou da surpresa, como expressar surpresa em espanhol. De veras, em sério, 2 opções aqui para você. E aí a gente falou uma expressão para expressar quando você tá bravo. Enojado com alguém. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. A próxima que a gente falou por aqui foi o ni modo, que é o fazer o que do português. Ni modo. E em seguida a gente falou da expressão do é familiar. Me suena em espanhol. E é isso aí, bora seguir o canal para mais dicas para você realmente aprender a conversar com o espanhol que os hispanos realmente usam no dia a dia.